que a gente estudou, né, sobre a NBA, e você até falou um pouco no começo, queria explorar um pouco mais sobre essa formação, que eu não sei o quão peculiar ela é, mas eu achei muito interessante o fato de as franquias são... A NBA é feita pelas franquias, né? Cada uma tem uma participação na NBA, como se o sucesso de um time acaba sendo o sucesso de todos, né? E todos acabam partilhando disso. Queria que você explicasse um pouco mais esse modelo, quanto esse modelo é só da NBA ou se isso existe também em outras ligas Legal. nos Estados Unidos. Acho que para exemplificar, né, eu vou fazer um exercício aqui que é muito interessante, né? Se você vai numa loja nossa aqui no Brasil, você acabou de comprar a regata do campeão que é o Boston Celtics, tá? Em teoria é a regata que mais vende hoje, né? Eu vendi essa camisa do campeão no Brasil. Ela é dividida a 1/30 de maneira igualitária para cada uma das franquias. Não Camiseta, importa se não o importa. time. Se eu pegar e comprar a mesma regata, porém de uma franquia que foi a pior, né? Não me vem de cabeça agora quem que ficou em último. Mesmo racional, 1/30 para todos os times, né? As receitas que a gente faz no Brasil, mídia, patrocínio, varejo e licenciamento, 1/30. Qual que é a beleza na estruturação de negócio, né? Dentro de quadra tem uma rivalidade absurda, porém fora de quadra a gente é sócio, né? Então, é, o Boston precisa do Lakers, né? Então, a hora que a gente vê, não só na parte de receita, independente qual a linha de receita, é dividido igual para todo mundo. Então, ou seja, a pior franquia vai ganhar 1/30 da regata do Boston, que foi a melhor, que foi campeã, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a forma que a gente é estruturado faz com que a gente incentive as melhores práticas. Então, eu tenho, eu vou dar um exemplo hipotético aqui, venda de ingresso na arena, né? A gente sabe exatamente qual a franquia que tem a melhor performance em venda de ingresso. Essa franquia vai dividir com as outras 29 a melhor prática. Eu não vou guardar para mim, eu vou dividir com vocês. Eu quero que vocês ganhem dinheiro também, né? Porém, dentro de quadra a gente não vai se falar e eu vou querer ganhar de você. Fora de quadra é sócio, né? Lembrando que a liga está aqui no meio e as franquias estão ali em cima. Então elas têm 1/30 da liga. Então a gente tem essa questão de trocar as melhores práticas em tudo. Desde a parte técnica de uma arena, desde a venda do ingresso, desde como gerencia redes sociais, desde como vende direitos e por aí vai, né? Então acho que quando você compara com outras modalidades esportivas, acho que essa beleza da forma que a gente é estruturado faz com que a gente cresça ainda mais o bolo, né? Faz com que a NBA continue crescendo. Aí eu volto para aquela tua primeira pergunta do valuation, né? Acho que isso é um dos pontos que ajuda a explicar. Você vê as franquias cada vez mais crescendo ano após ano, né? E não sozinhas, né? Então elas dependem dos outros 29, né? Quando você pega outros esportes, né? A gente sabe das rivalidades que existem aqui. Eu não vou falar da rivalidade de vocês dois, mas assim, cara, o Palmeiras precisa do Corinthians e vice-versa, né? Acho que dentro de campo é incrível o que acontece, eh, tira a questão de violência e tal, acho que não é isso que a gente está falando, mas na ótica de negócio é importantíssima essa rivalidade, né? Mas para negócio, a rivalidade dentro de quadra. Uhum. Fora de quadra não teria porquê, entendeu? Porque, em teoria, os dois ganham mais dinheiro se essa rivalidade continuar acontecendo, né? E se é tão colaborativo, até tanto igualitário aí essa divisão, como é que se diferencia então até o valor entre elas, né? Como você consegue gerar mais valor, né? É pelos títulos conquistados? Como é que você consegue se diferenciar, né? Porque eu entendi que a colaboração faz com que todos se valorizem, né? Ah, Mas como existe uma diferença de valor Aí, entre na um e prática, outro? por que o Golden State Warriors vale 8 bilhões de dólares e o Charlotte Hornets, né, vendido ano Hornets, passado, vale 3, né? Uhum. Acho que de uma forma simples de explicar isso, as receitas da liga são divididas de maneira igual, tá? Cada franquia tem o seu espaço para fazer a sua receita, não só das arenas, então receita de arena é da franquia, Uhum. né? Isso já tem algo que diferencia uma da outra, e tem uma parte de comercialização de direitos de mídia, que eles também fazem, tem um raio específico de atuação que eles podem fazer, e também a parte de patrocínio das arenas. Então, de forma simples, seriam essa maneira que você diferencia, né? E a questão do valuation, óbvio, eu não sei no detalhe de cada uma, mas tem as suas discrepâncias, né?
Então, acho que essa é a forma que a gente consegue ver uma valendo mais do que a outra. Não necessariamente porque foi campeão vai valer mais do que a outra. Isso é muito legal. Quando a gente vê o consumo de esporte, eu já escutei de franquias lá fora que esse foi o meu pior ano dentro de quadra. Meu time ficou em último. E foi o ano que eu mais fiz dinheiro. Né? Então, se você põe um paralelo para outros esportes, é muito disruptivo. Assim, peraí, Sim. mas seu time ficou em último e, assim, eu fiz mais dinheiro. Porque minha arena estava mais cheia, porque eu tive melhores acordos comerciais e por aí vai. E para fazer um complemento nessa questão do que a liga chama lá de local revenue, né? Não é por acaso que os 5 maiores valuations da liga são de mercados grandes, né? De cidades grandes. Então, até fiz uma colinha aqui para não errar, né? O número 1 é o Golden State Warriors, de São Francisco. Depois você tem o New York Knicks, né, lá em Nova York. O Lakers, em Los Angeles. O Celtics, em Boston. E o Clippers, em Los Angeles. Então, são todas cidades com uma massa crítica grande, que permite que a franquia consiga rentabilizar melhor esse raio que o Rodrigo falou aqui, né? Então, eu consigo vender melhor patrocínio, eu consigo vender melhor camarote, consigo vender melhor ingresso, ou vender por um valor maior, porque eu trabalho escassez. Então, o tamanho do mercado também influencia no potencial de geração de receita de cada franquia. Né? Eu tenho mais uma dúvida sobre isso que talvez me ajude a entender por que aqui seria tão difícil fazer colocar isso em prática no futebol brasileiro, né? Pensando numa coisa colaborativa. Mas existe alguma... Vou usar um termo que nem sei se é o que seria usado, mas acho que não tem nada melhor para definir. Um fair play financeiro ali dentro das franquias, assim, o quanto de dinheiro que cada uma pode investir em relação ao que gera de receita, ou um teto salarial sobre quanto que cada jogador pode ganhar, ou quanto cada time pode ficar endividado, enfim. Como todos são sócios, eu imagino que eles também devem seguir regras parecidas de endividamento e quantidade de capital investido. Acho que me vem à mente aqui 2 pontos que são super legais para compartilhar. Né? Acho que o primeiro ponto é o draft. Né? Eu vou voltar àquela equipe que ficou em 30º lugar, que foi a pior desta temporada. Detroit Pistons. Detroit, boa. O que vai acontecer com Detroit quando tiver o draft que está já para acontecer? Eu até brinquei nisso. Não para, uma semana de respiro e volta. Exatamente. O Detroit ele vai ter o que a gente chama de pick. Né? Ele vai ser a primeira franquia a escolher os jogadores que serão draftados. Né? Óbvio que existem negociações, o Detroit pode chegar no Boston e falar, olha, eu vou te dar esse primeiro pick, mas me dá o armador tal, blá, 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 blá. Mas de maneira simples a última franquia vai poder escolher o principal jogador a ser draftado. Ou seja, eu já consigo em quadra garantir um equilíbrio. Legal. Aí o segundo ponto, né, que a gente fala de total compensation, né, que seria o teto salarial das equipes. Né? Então, é fechado, é travado, todas têm o mesmo teto. Porém, vamos supor que o Chicago Bulls, para a próxima temporada, vá extrapolar esse teto. O que vai acontecer? O que ele extrapolar vai ser dividido igualitariamente para as outras 29 franquias. Ele paga esse pênalti e rebate em dinheiro para as outras franquias. Né? Então, essas são 2 das ferramentas mais emblemáticas que a gente vê que, você consegue manter um equilíbrio financeiro, ou seja, não é só fazer mais dinheiro e montar um mega time, e 2, você consegue garantir que a competição não fica aquela coisa, os 10 melhores e aqueles que nunca vão ganhar, né? Se você vê os finalistas que a gente teve nos últimos 6 anos, mudaram, né? Ou seja, não é... a gente fala muito as grandes dinastias da NBA, elas não duram mais que 3 anos, né? Passa 3 anos, não tem jeito, vem uma competição super acirrada. Então, acho que respondendo a tua pergunta, só esses 2 mecanismos de cara, a gente consegue garantir a competição e o equilíbrio financeiro. Né? E para baixo também tem, tá? Então você tem um piso salarial para os jogadores. Né? Então você tem todo ano isso sai, qual que vai ser o teto da equipe, qual que vai ser o mínimo que cada jogador pode receber. E para adicionar no seu raciocínio aí de como o bolo é muito bem dividido e como as regras são super interessantes de avaliar, trazendo para a nossa realidade aqui, esse valor que o Rodrigo descreveu, né? Então você pode gastar até 100. Você gastou 110, esses 10 adicionais, você vai pagar mais 10 dividido pelos outros 29. Exato. Então você está financiando o seu competidor porque você está gastando a mais. Para ser justo e equilibrar a balança, beleza, eu te deixo gastar mais, mas você vai pagar esse... Você vai ter que pagar vai pagar esse imposto. Essa conta. E tem um ponto também, né, que aqui no futebol brasileiro o último colocado é rebaixado para a 2ª divisão. Lá, então, na NBA, o fato de não haver rebaixamento fica até mais fácil também essa colaboração, né? Sim, a gente não tem rebaixamento.